Estamos ao vivo agora? Agora estamos ao vivo. Tudo Legal. bom, Kleber? Melhor agora com você, Cris, tudo bem? Bem-vindo, seja bem-vindo à Maratona Inteligentes Demais. Desculpa a minha voz meio rouca, mas eu peguei essa gripe aí que tá todo mundo pegando. Eu tô com um pouco de bronquite também hoje, então se eu tossir aqui, já sabe, né? Nossa, vai ser uma beleza, hein? Vai ser a dupla dinâmica. Tô de óculos porque tô bem de frente pro sol aqui, mas daqui a pouco eu adapto aqui. Onde você tá? Eu tô em Socorro, tô aqui num sítio com minha família, celebrando aqui o aniversário da minha avó. Ai, que legal! Quantos anos ela tem? Olha, agora eu acho que é 83, alguma coisa nesse nível. É a Tem que mãe do meu pai. aproveitar, né? Sim, com certeza. Você conheceu meu pai, né? Hã? Você conheceu o meu pai, né? Conheci o seu Agora, pai, a mãe do seu pai? O sol deu uma... É, a mãe do meu pai. A mãe do meu pai, igualzinho. Legal. Né? Igualzinho. Vamos ver, vamos pegar o pôr do sol aí, né? Estamos pegando, tá ficando mais tranquilo aqui, não tá tão forte agora. A hora que escurecer, a gente para. Deixa eu te falar, eu queria que você me falasse um pouco de você para quem está assistindo, né? Porque eu te conheço, mas quem está assistindo não te conhece. Seu nome, sua profissão, o que você faz. Me fala um pouquinho da sua vida. Eu sou Caleb Silva, tenho 29 anos, eu sou, acima de tudo, professor. Eu falo acima de tudo porque faço muitas coisas, mas o meu grande empenho e o meu grande chamado, como dizem, é com a educação. Eu trabalho com aulas de idiomas, principalmente, né? Mas sempre desenvolvendo outros projetos, né? Outras brincadeiras, entre aspas, por aí. Mas, principalmente, o meu foco é ser professor, né? Faz cerca de 14 ou 15 anos que eu já atuo, né? Como professor. E é isso, né? Tem acompanhado a gente. Não entendi. Não, a Sandra entrou, ela está acompanhando direto as maratonas. Legal, Sandra, super querida. Então, e aí, bom, a Mila participando da entrevista, né? São os Ótimo, participantes. linda. Os convidados então, especiais. Você é professor de idiomas, né? Exatamente. Me conta um pouquinho. Sim, eu dou aula principalmente de inglês, que acaba sendo a demanda principal, né? Mas também trabalho com espanhol e com francês, hoje em dia. E você fala todos esses idiomas? Claro, tem que falar, tem que estar na ponta da língua. Podia ser professores contratados, né? Não sei. Sim, é verdade. Não, mas eu falo, além deles, eu falo também alemão e italiano. Falo. Mas não, hoje em dia, faz muitos anos que eu estudei alemão, mas tive alunos, inclusive, mas eu perdi muita prática, né? E italiano eu consigo me virar, tal, já viajei para lá e consegui me comunicar super bem, mas também não estou no nível de dar aula, por exemplo, né? Agora, os demais é tranquilo para mim. Deixa eu só... Muito bem. E como que você começou a se interessar por idiomas? Muito por influência do meu pai, né? Que ele fala vários idiomas também e tal. Então, eu comecei aprendendo desde de criança, né? Criança assim, né? 11 anos, tal, mas eu era bem ruinzinho. O pessoal não acredita nisso, mas eu era bem ruinzinho, por quê? Criança, ela tem muita facilidade, mas também tem pouco empenho, porque você não está afim de... Eu tinha esse problema também. Eu tinha muita facilidade e morria de preguiça de aprender inglês. Exato, sim. E é assim que... E aí, quando eu fui amadurecendo, fui crescendo, tal, eu fui aprendendo e comecei a gostar muito mais de estudar. E aí, quando eu comecei a gostar, me empolgar, tal, aí fui indo, né, na adolescência, tal, até a vida adulta. Hoje em dia eu estou um pouco parado, porque demanda tempo, né, se você quiser estudar bem, fazer tudo direitinho, você precisa ter um pouquinho de dedicação, né? Então, hoje eu já não tenho mais a possibilidade de me dedicar da mesma maneira que eu tinha antigamente, né? Então,
Antigamente eu podia passar o dia inteiro estudando, ficava lá lendo Ai, tão blog, bom, né, quando procurava, a gente mora na casa pesquisava. da mãe, não tem que se preocupar com nada. Isso, exatamente. É. Hoje em dia, sem E tem chances. a questão cerebral também, né? Porque é muito mais fácil Uhum, aprender na adolescência, na infância, na adolescência. Quanto mais novo, é uma esponja, né? O cérebro de uma criança é uma sim, esponja, e aí depois, conforme o tempo vai passando, vai ficando mais difícil aprender coisas novas, né? sim, e com certeza. E assim, é a atenção, né? Muitas vezes você começa a prestar atenção em tantas outras coisas, né? Hum, Você fica preocupado, né? Preocupado com várias coisas, trabalho, né? E, enfim, família e tal. Então isso é totalmente diferente, né? Quando a gente chega numa fase adulta. Então eu tive muita sorte, na verdade, de ter tido uma janela onde eu tive a oportunidade de aprender bem, né? E me desenvolver. Aprendi tudo aqui no Brasil mesmo, né? Hoje eu até estudo um pouco, eu gosto de estudar grego, não sei nada, né? É o que eu falo, grego? não, e o pessoal fica, nossa, tal, mas assim, a verdade é que eu não sei nada, tá? Porque eu Ah, estudo, e aí a gente vê a diferença. Porque eu ah, estudo 10 minutos por dia, daquele jeito, às vezes eu estudo naquela força do ódio, assim, sabe? Sem aquela. E, e o desenvolvimento é óbvio que é muito mais lento, né, do que antigamente. Né? Então é isso, ah. é o tempo que você se dedica, a atenção que você dá, né? Então hoje eu estudo um pouco, mas muito longe de ter qualquer fluência e tal. Aí você aprende uma palavra aqui, outra ali para brincar, mas acaba não tendo o mesmo desenvolvimento de fato, assim, né? É. Mas Sabe é que um o idioma meu bastante avô, interessante. ele tem uma história de vida Hum, que foi moldada pelo conhecimento de idiomas, né? Meu hum, bisavô era um jogador e perdeu tudo em jogo, tá? Eles eram de família de posses, né? E perdeu tudo no jogo. E como eles eram pessoas que falavam vários idiomas em casa, também estudava escola trilingue, ele com 13 ou 14 anos, ele começou a trabalhar com idiomas, porque ele sabia uhum. idiomas, ele conseguiu um emprego, conseguiu depois se dar muito bem, se formou advogado, tudo. Mas é uma coisa que é muito importante, né? O estudo de outros idiomas é uma coisa que traz Sim, muitas. Hoje em dia, eu acho fundamental. Inglês, se você não souber nem inglês, fica muito complicado para qualquer emprego, para qualquer trabalho, né? sim, sim. E uma coisa, por exemplo, um aluno meu mandou um vídeo esses dias de um europeu, não me lembro de onde ele era, talvez irlandês, alguma coisa assim, e ele foi para algum país africano, eu não vou, Hum. assim, não me lembro exatamente quais eram as regiões e os países e tal, mas o cara começou a falar o idioma local e todo mundo, tipo, na hora, sabe, na hora todo mundo ficou impressionado. Ele estava numa Hum. loja e deram de presente as coisas que ele ia comprar, tal, só porque ele falava o idioma local. E o pessoal Ah, ficou, tipo, ficou emocionado, assim, engraçado. O pessoal ficou emocionado, porque o idioma, ele tem esse poder de conectar as pessoas. sim. Outro exemplo, eu não sei se você conhece o artista Vic Muniz, você conhece ele? E eu já ouvi falar, é um artista plástico? Isso, ele faz várias esculturas com lixo e tal. Ele tem um Ah, documentário tá, já bastante sei quem é. interessante, Já sabe, liguei né? o nome à pessoa. E ele fez um trabalho em alguns lixões, né? E com alguns Aham. coletores de lixo e tal. E ele mora nos Estados Unidos. E é muito engraçado que essa sensação foi, tipo, não só a minha, mas do pessoal que estava assistindo comigo também foi a mesma. Porque a esposa dele, no documentário, só falava inglês. É. E os dois começam a discutir, e você não fala que ela é brasileira, não dá para dizer que ela é brasileira. Enquanto ela tá falando inglês, você fala, nossa, que mulher chata. Tipo, olha que nada a ver. Né? E daqui a pouco ela fala em português. Aí você fala, ah, é brasileira. Tipo, você tem uma visão totalmente diferente da pessoa. É muito engraçado, isso é de fato é um processo neurológico que te aproxima e É. muito das pessoas. Então eu sempre falo para os meus alunos, por exemplo, qualquer país que você for, procure pelo menos dizer bom dia, olá, no idioma local. Porque o tratamento que as pessoas vão te dar, Obrigado. exato, essas coisinhas assim, poxa, um dia você aprende, fica ali repetindo, porque isso abre portas de maneira inimaginável, né? Isso daí Aham. abre muitas portas, porque quando você dá esse, né, você faz essa sinalização, vamos dizer assim,
idiomática, as pessoas te veem com outros olhos, né? Te veem com os outros olhos. Aham. E a mesma coisa, quando a gente recebe alguém estrangeiro aqui, e a pessoa fala português, não sei se você já conheceu alguém assim, a, a sensação é totalmente diferente, Tem né? A alguém sensação, passando tipo, na você... sua frente aí. A Sim, Jéssica. já conheci. Tem tem alguns amigos, né? Que são europeus que vêm para cá e conversa português e sei lá, a gente vai misturando, né? Vai falando português, Sim, inglês. sim, sim. Nossa, Eita. tá ruim a tosse. Deixa eu te falar, eu queria saber um pouquinho da sua família de origem. Queria que você contasse sua história, como é que foi sua infância. Claro. Bom, a minha família, bom, meus pais hoje são separados, se separaram quando eu tinha acho que uns 7 anos, talvez. Hum, Eu cresci nasci e cresci na zona leste de São Paulo, né, nunca tivemos muito luxo, tal, a gente que bairro? morei até muito, Teotônio Vilela, Coab Aham, Teotônio tá. Vilela, e na verdade eu me mudei de lá, só quando eu fui me casar, tal, então eu sou de lá, né. É um bairro Hum. bastante simples, né, periferia de São Paulo. E, bom, eu falo, por exemplo, bem de casamento, né? Eu falo assim, gente, casamento é a melhor parte da vida, tal. Ah, porque, sinceramente, a minha infância lá, não, tanto infância quanto adolescência, eu não acho que tenha sido a melhor parte da minha vida, assim, né? Como é que era a sua infância e sua adolescência? Por que que você acha que não era boa? Não sei, é que assim, eu sempre fui muito, quando eu era criança, eu era bastante solitário, né? Então eu não tinha muitos amigos, assim. Isso Hã. naturalmente trazia algumas dificuldades, né, de relacionamento, e tal. Foi a partir da minha adolescência que eu comecei a progredir um pouco nessa parte, né. E a questão é que hoje em dia eu tenho a minha liberdade, eu sei o que eu faço o que eu quiser basicamente, né, assim, entre aspas, né. Ah, e quando você está numa situação, num ambiente onde você não pode, entre aspas, exercer o controle que você gostaria de exercer, isso é bastante ruim, você ainda acaba, né, vizinhança um pouco complicada, até em relação a crime mesmo, né, tinha bastante coisa desse tipo, né. As coisas E que melhoraram tipo de bastante. coisas? Que tipo de coisas? Se eu for te contar, por exemplo, teve um determinado dia que os caras mataram o vizinho de cima com não sei quantos tiros, entendeu. Isso eu era Nossa. criança, então, assim, era um ambiente bem, né, e quando eu era criança era década de 90, tal, começo dos anos 2000. A coisa Hum. não era como é hoje em dia, né, eu acho que hoje em dia é bem mais Hoje é tranquilo em melhor. alguns aspectos, né. Hum. Mas na época não, então era todo esse ambiente aí, acho que atrapalhava, mas é uma coisa que a gente acaba, pensando só depois que cresce, né. Assim, quando você é criança, você não percebe o contexto social que você está inserido, você não tem tanta Não. consciência assim, né. E eu E acho que quando a gente é criança, a gente não só não percebe, como a gente acha que é normal, né. exatamente, exatamente. Dos teus amigos de infância, Hum. quem, conseguiu desenvolver uma profissão legal? Você tem contato com amigos de infância? Tenho, com certeza. Eu tenho amigos que desde 2 que são bem antigos, um é o Danilo, você conhece também, Aham, e outro é o Vinícius, que foi padrinho de casamentos também. O aham. Vinícius, ele era meu vizinho, basicamente eu cresci, né, todo, com ele. A gente não se dava bem, né, Hum, mas depois acho que quando eu tinha uns 9 anos a gente foi criando laços e tal. E nos aproximamos e somos próximos até hoje, né. A mesma coisa o Danilo, eu uhum. conheci ele na 7ª série, no colégio Paulo Duarte, né, perto da minha casa, e desde a 7ª série também, sempre continuou meu amigo, a gente nunca, se separou, vamos dizer assim, né. Então, com Uhum. certeza tenho várias amizades aí, depois no ensino médio a mesma coisa, tenho amigos até hoje, né, que eu fui levando. E todos eles, assim, felizmente estão super bem, né, hoje, assim, todos eles também saíram de onde a gente morava, né, esse tipo de coisa. Então, estão super bem na vida, tal, né, então, Uhum. mas são amizades que eu levo até hoje, sem dúvidas. E o que motivou você a escolher esse caminho? Qual caminho exatamente? De idiomas? De trabalhar, de Ah, querer sim. produzir, de casar. Ah, é. Bom, eu acho que sempre foi,
parte de mim, assim, questão de eu sabia Porque que eu você é todo precisava. certinho, assim, né? Eu Você é uma sou, menina é. eu sou muito, o pessoal diz assim, eu sou bem. Eu não tenho nenhum tipo de, como eu posso dizer? Eu não gosto de impor nenhum tipo de moral para as pessoas, né? Tipo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas eu sou muito chato, eu sou muito certinho mesmo. Mas eu entendo que é Hã. meu jeito e eu não gosto de, tipo, de falar, ó, isso daqui é o certo, isso daqui é. Não, eu sou super. Eu aceito também o jeito que as pessoas são. Mas e eu entendo que, por exemplo, eu escolhi casar, eu escolhi mudar de vida, mas sinceramente nem todos estão interessados nisso e, como dizem hoje em dia, e tá tudo bem, né? Aham. E qual que é o nome? Tá tudo bem. E, enfim, tem outra expressão que o pessoal usa hoje em dia. É sobre isso e tá tudo bem, né? Hã. E então eu acho que sempre foi nato, né? Na verdade, por exemplo, eu sempre tive bastante cuidado com posses, com coisas que eu acho que de repente minha família não tinha. Eu tinha muito mais cuidado. Eu era aquela criança bem, como eu posso dizer, muquirana mesmo. Que Tipo, tinha um tudo. Eu, cofrinho e eu, guardava tudo no cofrinho. isso. Eu comecei a trabalhar muito cedo, acho que eu tinha uns 8 anos, talvez 9 anos, Nossa, ajudando mas o meus que que você fazia pais. com essa idade? Eu basicamente ajudava meus pais, né? Meus pais sempre inventaram moda também, então eu fiz de tudo. Meu, eu entreguei panfleto, distribuí jornal, eu atendi numa lojinha que minha mãe montou uma época, né? Então desde cedo eu trabalhei. Então a diferença é que eu sempre tive mais consciência de, assim, do controle, né? Do que tinha que fazer, do que não tinha que fazer, né? Que muitas vezes o pessoal não tinha esse controle tão bom assim na minha família, né? O pessoal da sua família não tinha ou os seus colegas? Não tinha. O pessoal da minha família e os colegas também. Eu acho que até hoje, por exemplo, em questões financeiras, o brasileiro, de modo geral, não tem tanta consciência, né? Por exemplo, em questões financeiras, vamos dizer assim. No Tem entanto, muito a mentalidade de gastar por conta, né? Então a pessoa gasta isso, antes de ganhar, isso eu noto muito. isso, A pessoa ela acha que exatamente, ela vai ganhar, né? Então ela arrumou alguma coisa, antes de ganhar, ela já gastou, já fez uma dívida em função daquilo que ela vai ganhar. exatamente. Só que o problema é que quando você está já numa situação difícil, a consequência é bem pior, né? Tipo, se o cara ganha 10 mil e gasta 10 mil, tá lindo. Tipo, talvez ele não esteja construindo patrimônio, mas É. ele consegue viver uma vida confortável, né? Aham. Então, mas de maneira geral acho que é uma coisa bastante generalizada no Brasil e eu sempre fui pelo lado contrário. Isso daí desde criancinha mesmo. Se eu pegava 10 centavos, eu não gastava. Eu era é, muito controlado, assim, sabe? Nessa parte, assim. Entende? E teus amigos ou outras pessoas te perturbavam por causa disso? Ou não? Não por causa disso, eu acho que por outras questões, Hã. porque, como eu disse, por exemplo, na escola, tal, aquela coisa de bullying, blá blá blá, é, porque depois a gente vai entendendo, mas acho que não por essa questão de controle, mas por outras coisas, por eu ser bastante inibido, eu acho, quando eu era criança, e talvez pelo meu desempenho em algumas áreas, assim, que eu era bastante eu tinha um nível bastante bom assim em várias áreas, né? Então eu achava que Aham. assim, e eu nunca percebia de maneira consciente que aquilo chamava atenção. Eu era muito quieto, mas eu acabava chamando atenção. Exemplo assim, durante a oitava série, Hã. dizem, eu nunca, tipo assim, eu não ia muito para a escola também. Não? Quase que eu não, eu quase repeti por falta, tal, porque eu não gostava da escola. Mas mesmo Hã. assim, dizem, porque eu não fui para ver, dizem que eu ganhei tipo um prêmio de melhor aluno da escola quando estava na oitava série. E, Nossa. e eu não duvido, porque assim, tinha algumas matérias por exemplo, matemática e ciências, e português, assim, eu era bastante bom, assim, eu era realmente bom na escola. Não que a escola fosse, nossa, super difícil, não, era, né? Mas acho que de um lado ou de outro eu chamava atenção e eu não sabia disso, assim, não tinha essa consciência, né? Porque você é criança, é a mesma coisa da situação, do ambiente que você vive.
você não presta atenção, você não acha que existe alguma coisa que é diferente. Você simplesmente faz, entendeu? E você, né, para mim é fácil, para mim, né? E fora aquela questão, você sabe, de preguiça, né? Que às vezes a gente não, inclusive, por exemplo, durante o fundamental e o ensino médio, as matérias que eu ia muito mal eram as matérias que eu sabia mais, porque eu simplesmente não fazia nada. Então, se a gente pega inglês, né, que eu aprendi desde cedo, eu sempre tirava 0 em inglês, ou tirava MS, assim, que Sério? era Você, tipo você adolescência. nem fazer uma prova você não fazia direito? Não fazia. Eu fazia tipo. Às vezes eu tirava. Mas quando eu fazia a prova, aí eu ia bem. Mas tipo, tem Ah, trabalho. Aí eu não fazia. Tem que entregar para ter visto. Aí eu não entendi. fazia. A prova você fazia, mas era o Geralmente eu trabalho fazia. é que você ficava devendo. Ficava devendo muita coisa. Eu não fazia nada, tipo, era muito. Entendeu? E inglês, artes, a E mesma você coisa. fez faculdade? Eu sou formado em comércio exterior. Aí na faculdade era um pouco diferente. Eu ainda era meio. É, relaxado, mas aí é diferente. É outro ambiente, já tinha muito mais maturidade, né? E por que você escolheu essa área de comércio exterior? Porque eu sempre tive afinidade com duas coisas. Aí justamente É. duas coisas que já falamos hoje. Que é idioma e a parte financeira, E administrativa. dinheiro, né? E então o que acontece é que naturalmente, eu falo, poxa, o comércio exterior é uma área que meio que junta bem as duas coisas, né? Aham. Porque é comércio e é exterior. Olha só que coisa. Você já nasceu adulto, né, Caleb? Né? Não sei, não Ah, sei. Acho que você sabe, para algumas coisas talvez sim, e para ah, outras coisas justamente o contrário, né? Então, ah, muitas coisas eu acho que a gente demora muito para amadurecer, né? ah, Inclusive nessa questão de relacionamento, assim, e tal. ah. Eu demorei muito para. Nunca foi uma coisa natural me relacionar com as pessoas, né? Sempre foi uma Você coisa que fala eu. de se relacionar com amigos, não com a Com sua todo esposa. mundo. Não, Ah, é que assim, quando eu conheci minha esposa, eu já estava muito mais amadurecido. Mas tá. durante a infância e a adolescência, era bastante ruim nessa parte, assim. Eu nunca tive Aham. social skills, né, nesse caso. Então, eu tive que aprender meio que, como eu posso dizer, por fora, como se fosse uma lição. Não é como se fosse aquela pessoa, ao contrário do meu irmão. Meu irmão é super carismático, tal, fala com todo mundo, muito, muito natural para ele. Para mim, nunca foi natural, então eu tive que meio que entender como fazer, né? E Até hoje você eu sou. prestava atenção nele para entender o que ele fazia? Ah, não, acho que não sei dizer. Hum. Eu sempre sentia que a gente era muito diferente, só isso, né? Aham. Mas, sei lá, aí tem, eu acho que outra coisa que é autoestima, porque você não pensa que é por conta do seu jeito, etc. Você pensa que talvez as pessoas, tipo, gostem mais dele do que de mim, vamos dizer assim, por conta de eu ter algum outro problema, sei lá. Então era mais ou menos esse tipo de coisa que eu pensava. Pensava não, né? Aham. Eu meio que tinha isso em mente, talvez não de maneira tão consciente, mas era mais um sentimento de que, talvez eu que tenha alguma coisa errada, talvez eu não seja tão bom assim e tal. Você acha E que esse, entre aspas, problema seria a autointeligência, você ser mais inteligente que os outros? então, acho que sim, acho que faz parte. Acho que faz parte Aham. porque é, o que eu vejo com frequência é que sempre existe um tipo de compensação, né? Às vezes você é muito bom em alguma coisa e muito comumente você vai ter alguma deficiência em algum outro ponto, né? É. Então, acho que está relacionado, sim. Né? Acho que está É. O que relacionado. eu dou muito de feedback para as pessoas, né, é que assim, quando você tem uma facilidade muito grande numa coisa, as pessoas tendem a enrolar as outras coisas e focar naquilo que é Uhum. fácil. E Sim, aí, essas outras coisas que vão sendo enroladas, que você vai deixando para aprender depois ou para fazer depois, acabam uhum. se tornando pontos fracos. E aí, quando você tem um Exatamente. ponto forte, você tem justamente que investir para melhorar os pontos Nos outros fracos, pontos. porque senão você gera um desequilíbrio, né? Você Sim, acha que é tem a verdade. ver com E, essa questão ou não? bom, infelizmente eu fui, acho que Deu uma travada agora.
Oi, Travou. desculpa, deu uma falhadinha Tá, aqui. travou, acho que é o Wi-Fi. Você acha o quê? Eu acho que o seu sinal tá meio ruim, tá travando. É... Eu vou aguardar um pouquinho, se não voltar eu encerro e começo outra. Eu não sei se você está me ouvindo, mas assim, sua imagem congelou. Eu acho que tá. Agora descongelou. Agora eu acho que voltou. Tá. É porque Ó, estava fluindo super bem, de repente travou. não, normal, deve ser a internet aqui, alguma coisa assim. Mas onde estávamos mesmo? A gente estava falando de pontos fortes e pontos fracos, né? O que você acha que poderia ter sido diferente na escola, na sua escola? Ixi, travou de novo, hein? Acho que é melhor você ir para um lugar mais perto do roteador. Travou de Alô, novo. alô? Oi, travou de O que novo. eu Tem como achei... você ir mais perto do roteador? Eu não sei se está no 4G ou no roteador. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Tá me ouvindo bem agora? Por enquanto? Eu estou ouvindo, mas a imagem está congelada. Deixa eu ver aqui. Tá ouvindo a vaca? Boi, sei lá. Estou ouvindo. Tem uma vaca aí? Tem vários animais? Bom, vamos... Você Deixa pode ir eu... mais perto do roteador? Tô colocando... Aqui no sítio onde eu... Bastante. Sim, eu vi. Cris, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Vamos lá. Beleza. Estou ouvindo, mas a Bom, imagem vamos, está vamos, vamos lá, né? congelada. Hã? Tá congelada? Eu Agora vou dar uma descongelou. reiniciadinha aqui. Bom, Tá. tudo bem. Então, além da inteligência... Ixi, congelou de novo, Caleb. Eu dei uma desligada aqui, só para... Tá bom. Eu estou te ouvindo, A estou tentando... mimosa, você colocou que a mimosa está participando. Eu não estou te Para vendo, eu ficar só estou mais... te ouvindo agora. É que eu desliguei a câmera mesmo. É que eu tô passeando aqui agora com o computador. Tá bom. Uhum. É só um segundinho que Então eu já vamos tô lá, perto vai. Eu aqui vou do perguntando para roteador. você, a hora que você achar que você está melhor, você liga a câmera de novo, tá? Além da inteligência, você acha. Agora sim, vamos ver. Você acha que você tem algum talento especial, além da inteligência, alguma facilidade, alguma coisa? Olha, as facilidades que eu tenho que assim, não são exploradas ao extremo, mas eu tenho um pouco de facilidade para desenho, eu era muito bom desenhando, né? Claro, com idiomas, né, também. Uhum. O que mais? Eu acho que esses são os pontos que mais se destacavam, assim, E né? para mexer com Eu, dinheiro, né? É isso, também essa é uma questão matemática, assim, mas eu acho que também é muito de treino, porque durante o ensino fundamental eu era muito bom em matemática, mas depois eu vi que eu não era tão bom assim, sabe? Quando você vai para o mundo real e você vê aqui, tipo, eu era o melhor, assim, de um lugar que não era tão...
Mas, de novo, eu acho que por questão de contato eu acabei me desenvolvendo bem, mas não acho que seja necessariamente, eu não sei dizer se foi um talento assim que sempre se destacou, porque eu era essa coisa da matemática, ela foi muito forte por conta de uma professora minha. Então, assim, eu tive 2 anos com uma professora que eu tirava as piores notas da sala, e nos outros 2 anos eu era o melhor da sala. Então, assim, era uma coisa que a professora, eu me dava muito bem com a professora, então isso mudou completamente o meu ver da matemática na época. Mas eu não sei se seria tipo, uma habilidade, assim, eu acho que desde cedo o que mais se destacava eram essas 2 questões, de desenhar, porque desde muito cedo mesmo dava para ver uma diferença, tipo, desde os 7 anos, 6 anos, de repente, né? Porque, por exemplo, eu gostava muito de Dragon Ball, de anime, essas coisas, por exemplo. E assim, eu ia para a escola e ninguém gostava dos meus desenhos. Só que qual que era eu fazia? Tipo, eu chegava e tentava fazer os personagens, tipo, então não ficava, tipo, tão bom, mas ficava muito melhor do que qualquer criança da minha idade. E os outros meninos, eles faziam o quê? Pegavam, tipo, ficava muito melhor que o meu, só que, entende? Só que não era meio que a mesma coisa, porque eu fazia, tipo, de cabeça ou alguma coisa assim, né? Eu tinha muito mais essa tentativa de fazer por mim mesmo, sem copiar, etc, né? Você fazia Mas de desde cedo eu memória. acho E que isso se destacou bastante. você faz alguma coisa com desenho hoje? Eu faço, eu posto de vez em quando, inclusive relacionado com finanças também. Eu não sei, você já viu as tirinhas que eu faço? Não, não vi. Nunca viu Nunca as vi. tirinhas que eu faço? Será que dá para eu compartilhar Não. aqui? Hã? Eu não Vamos lá. lembro. Será que dá para eu Pode ser que eu compartilhar? já. Pode ser que eu tenha compartilhado e não sabia que foi você que fez. Vamos lá. Deixa eu só tentar. Mas assim, faço para gastar um tempinho, né? Então, Que legal. eu vou te mostrar aqui. Isso aqui é engraçado. Vou tentar compartilhar aqui. São tirinhas sobre finanças? Vou mostrar. Vamos ver. Compartilha. Bom, vou compartilhar minha tela inteira aqui. E a Não, acho que dá para Mimosa que compartilhar. tá participando da entrevista. Tá daquele jeito. Ó, você já viu essa aqui? Eu não consigo ver, não tá aparecendo. Depois eu Não posto. tá? Não, Tá bom. ele Então, ficou uma janela à parte. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Pronto, eu consigo. É que eu ainda sou consegue? novata nesse. Eu vou passando aqui para você ver rapidinho. Não, mas eu não. Ele fala, Tá atenção, difícil. 300. Eu tô clicando em cima Tá, e não tem não. problema. Não Ele tem vai problema, a acabar gente caindo a transmissão. Depois, no final, eu tento deixar no final, tá? Então, Tá bom. Alô? Parei de eu te ouvir. Parei de te ouvir aqui, Cris. Tá ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Foi quando entrou a Tudo bem. tirinha que o microfone caiu, não sei por quê. Não sei explicar. Entendi. E aí depois eu te mando até, eu posso publicar alguns desenhos mais profissionais. Não é profissional porque eu sou totalmente amador, mas alguns desenhos mais maduros que eu fiz. Mas eu comecei a fazer Depois no tirinha para final, brincar. faz assim, depois no final você põe e eu deixo no final, eu tiro a nossa imagem e eu deixo a tirinha para terminar. Beleza. Eu queria saber como é que você conheceu sua esposa e como é que foi que vocês se aproximaram. Tudo bem. A gente se conheceu por
uma proximidade regional mesmo, através de uma amiga. É. E é isso. Aí a gente, de Foi amor primeira à não primeira gostei dela. vista? Não gostava dela, nem acho que não sei se ela gostava de mim, porque ela deu spoiler de filme, então eu já fiquei pé da vida É. já. E bom, e aí e acho que na época ela estava com outra pessoa, tal, outra coisa da vida. E a gente foi se reencontrar depois de um ano. E aí a situação É. foi diferente. Comecei a me aproximar mais dela, tal, né? A gente começou a se falar, Facebook, esse tipo de coisa. E foi isso, assim, e a coisa foi crescendo, tal. E quando a gente começou a ficar, a gente já em pouco tempo começou a namorar, né? E aí ficamos 4 anos, creio, juntos antes de casar, quase 5 anos. Aí pedi ela em casamento e foi isso. E hoje estamos quase É. 2 anos. Então você começou a namorar com 20 e poucos anos, é isso? É isso, minha imagem de novo. Tá carregando, não sei se você tá me ouvindo. Agora eu vou falar um oi para todo mundo que tá vendo, a Camila, a Adriana, que é a Adri Peguedes, que será a próxima entrevistada, o Eurico, que sumiu só porque eu falei que ia falar o nome dele, o Rodrigo Meira e a Sandra, que eu já falei. Ai, 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 agora vamos ver se vai voltar. Aí, Camila, vamos ver se o Caleb vai voltar. Tá difícil hoje.